E hoje eu estou aqui com o Jamil, que é diretor do Museu de Paleontologia de Santa Vitória do Palmar. Jamil, primeiro, obrigado por me receber aqui. Eu que agradeço, obrigado pela visita e para mim é um prazer sempre poder estar colaborando para a gente contribuir um pouco mais, né, na divulgação da paleontologia, na divulgação do museu, do município também, né? Claro. Como que é o nome do museu? É importante. Museu Coronel Tancredo Fernandes de Melo. Legal. E aí, bom, aqui a gente está na sala, na sua sala e a reserva técnica também, porque o museu está passando por uma reforma, certo? É isso aí. Eu estou passando aqui algumas semanas já na região, eu estou encantado com tudo isso que está acontecendo na minha vida. Durante a caminhada com o Fernando, que já tem um episódio que saiu com ele, a gente viu muitos fósseis na praia, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Aqui tem alguns exemplares e também tem as miniaturas do Wilson. Isso, as miniaturas da megafauna que ele faz para a gente poder ilustrar e para a gente poder levar para as escolas, né? É uma maneira que a gente tem de, até mesmo o turista que vem aqui, levar uma lembrança do município, tá me entendendo? Porque esses fósseis são uma das coisas que o nosso município tem que é de diferencial dos outros, é a questão também dos fósseis da paleontologia, né? Uhum. Então, para a pessoa levar uma lembrança, além de tantas outras que a gente tem aqui, ele faz as miniaturas da megafauna também. Que legal, são muito legais e muito bem feitas. Parabéns, Wilson, trabalho espetacular. Vamos começar do começo. Sim. O que são fósseis? Bom, fósseis são restos ou vestígios de organismos, né, que viveram há milhares de anos atrás e que ficaram preservados em vários materiais. Pode ser em rochas sedimentares, outros tipos de rochas, né? Mas todo aquele ser que deixou sua evidência e que a gente pode, através dessa evidência, conhecer um pouco mais o passado, conhecer um pouco mais como era a vida do nosso planeta, tá? Essas estruturas, tá, que ficaram preservadas, a gente chama de fóssil, tá? Só que, por exemplo, uma pegada de um dinossauro, por exemplo, não deixa de ser um fóssil, tá? Só que não são o que a gente chama assim, ó, o fóssil propriamente dito, ou seja, aquilo pertenceu ao ser. Não, aquilo é um vestígio que o ser deixou, tá? Mas também não deixa de ser um ictiofóssil, né? Claro, e também porque os fósseis não são só animais, né? Não, existem vegetais. todos os vestígios de vários seres, tá me entendendo? Fauna, flora, os micro-organismos, tá me entendendo? Uma gama de seres, sim, né, que viveram há milhares, porque a gente pensa muito no hoje. Uhum. A gente não pensa que a Terra tem 4,6 bilhões de anos, tem toda uma história, né? E toda essa história, muitos desses seres deixaram seus vestígios preservados através dos fósseis, né? Por isso a importância de a gente estudar esse material, por isso a importância de a comunidade, o pessoal leigo, criar um sentimento de pertencimento no sentido de valorizar e preservar esses vestígios. Por quê? Porque é as comunidades locais que estão em contato com esses sítios paleontológicos que elas têm que, principalmente essas pessoas, elas têm que ter o conhecimento e saber a importância que elas têm na preservação desse tipo de material, né? Porque às vezes é o fulano, o ciclano, a dona Maria, o seu João que estão lá, acham o fóssil e elas têm que procurar as pessoas certas para que esse fóssil seja retirado de uma maneira correta. Uhum. Porque muitas vezes sem o devido conhecimento perde muita informação ali, né? Então, por isso a importância de tu pesquisar, estudar o fóssil, mas também nunca deixar de lado a parte da educação patrimonial. Né? Vocês têm um trabalho bastante forte com a comunidade, né? E é principalmente com esse foco de conscientização, de conscientização, por causa que a gente... Bom, tu fez o passeio, a caminhada Cassino Barra, tu viu que a nossa região aqui é muito peculiar, porque além de conchas, além de pedras, além de areia, tu encontra vários fósseis na beira da praia. Então o material está ali e muitas vezes a pessoa tem que ter uma orientação de saber o que fazer com aquele material, né? Claro, dar o destino correto para ele. Então, por isso é mais ainda a importância que se tem de fazer esse trabalho bem forte de educação patrimonial na escola, com a comunidade. Agora a gente tem o Natal aqui na praça principal,
Tem um dia que é o Museu na Praça, né? Que a gente leva o material para a praça, para a comunidade conheça também, né? Então, é essa interação, porque eu sempre penso assim, Igor, tu tem um museu, tu pode ter um grande museu e tu pode ter um pequeno museu, mas se o museu pequeno ele sai das 4 paredes, ele é tão dinâmico quanto aquele grandão, porque ele vai além das 4 paredes e vai de encontro à sua comunidade. Nós temos um projeto Museu na Escola, Museu nos Bairros. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que não têm condições de vir aqui, o museu vai até elas. Então, esse é importante, a importância do museu, a importância desses locais de cultura para que essas informações cheguem até aquele público que tem menos acesso. Com certeza, né? sem dúvida. Então, tu vai criando uma rede de informações e um sentimento de pertencimento na tua comunidade. Aonde hoje, por exemplo, tu tens uma pessoa que faz essas miniaturas, a pessoa, por exemplo, como uma empresa aqui de Santa Vitória, de jazida de areia, a contrapartida dela é eu gostaria tanto de ajudar o trabalho de vocês. Eu vi na internet, cara, por que tu não doa um kitzinho da megafauna para cada escola? Que a gente fez uma cartilha. Então, uma maneira legal, onde cada escola tem um kit, tem um livro que vem com um óculos 3D. Então, tu leva todo esse conhecimento de uma maneira didática, né? Legal, tu aprende brincando. A gente tem caixas com areia que eles vêm com um pincelzinho também. Então, tu aprende brincando, né? Então, acho que eu acredito, Igor, assim, que a base de tudo está na escola. Tá me entendendo? Desde aquela criança pequena, aqui nós temos escolas estratégicas, que é a escola do Hermenegildo, que é onde se acha muito fóssil, e a escola do Porto, que também se encontra fósseis lá. Então, os filhos dos pescadores, que trazem os fósseis na rede, na praia, as crianças que estão na beira da praia, a gente faz os trabalhos também importantes, com todas as escolas, mas nessa a gente faz um trabalho mais específico no sentido de que eles possam ser orientados porque eles estão em contato direto com esse material. Entende? A gente faz com todas, mas essas 2 escolas a gente procura orientar um pouco melhor e tem dado muito resultado. Legal, que bom. Esse trabalho com a comunidade realmente é essencial. É. Se eu achar um fóssil na praia, caminhando, eu posso botar no bolso e levar para casa? Assim, eu digo sempre assim, o fóssil que está na praia, ele não tem contexto, tá? Não é como tu tá num sítio paleontológico que está lá a estratigrafia. Tu, antes de retirar, tu tem que fazer uma série de registros, coletar de uma maneira com todo cuidado para não se perder. Primeiro fazer o máximo de registros antes de coletar aquele material. Porque não é só o fóssil, é o sedimento que está na volta, a posição que está o material, certo? Uma série de dados que estão ali quando aquele material está no sítio paleontológico. O fóssil da praia, ele está fora de contexto, ou seja, ele foi trazido pela ação das ondas e jogado na areia. No momento que tu acha um fóssil, a importância que é levar esse material a instituições de pesquisa ou a museus para que eles sejam estudados. Por que a gente fala isso aí? Porque como na praia tem trânsito, muitas vezes eu já vi muito material que às vezes está o rodado do carro e está o material quebrado. Então, na verdade, além de tu estar salvaguardando esse material, desde que ele seja encaminhado para uma instituição de pesquisa, um museu, tá? Ele será estudado, será pesquisado, catalogado e incorporado à coleção do museu. Agora, tu pegar esse material, botar no bolso, levar para casa, servir de enfeite na malareira, servir de, muitas vezes, como a gente já calçando isto, calçando aquilo, as pessoas têm que entenderem que para o material chegar a esse ponto aqui, é uma porcentagem mínima de animais que morreram que tiveram condições especiais para se preservarem. Porque a maioria, a carne, o tecido se decompõe e os outros acabam se fragmentando pelo intemperismo, uma série de fatores e não preservam. Então, além de passar por uma série de processos que é muito raro para chegar a ficar preservado, tu tem que ter a noção
que isso aqui tem uma série de informações. E muitas vezes as pessoas não se dão conta que tu é um apaixonado pela paleontologia. Um exemplo. Tu pegou um material desses e levou para tua casa. Bah, mas que maravilha. Só que a tua vida passa e o fóssil fica. E aí, teus filhos, teus parentes, muitas vezes não têm o mesmo sentimento que tu tem. Isso aqui, às vezes, acaba indo pro lixo. Sem falar, às vezes, que acaba se fragmentando e acaba se perdendo. No momento que tu leva para uma instituição de pesquisa, tu sabe que aquilo lá vai estar sendo estudado, guardado, protegido, que é protegido por lei, porque às vezes tu corre o risco até de ser vendido no mercado negro, porque a legislação brasileira proíbe a comercialização do fóssil, né? É patrimônio brasileiro. Então, a gente sempre recomenda que as pessoas entrem em contato com instituições de pesquisa, com museus, para que se possa fazer o resgate desse material, ou então para que esse material fique nas instituições de pesquisa, né? E nos museus. Tá certo. Então, se você encontrar um fóssil, procura uma instituição, porque, além de tudo, é crime, não é? É bem importante falar isso aí, porque como é uma coisa aqui na nossa região tão comum, né, Igor? Que tu encontra na beira da praia, muitas vezes tu pega, que legal, fazer um chaveirinho, fazer isso, aquilo. Saibam que vocês estão cometendo um crime. Sim, claro. Sabe? É muito melhor tá o teu nomezinho como doador lá no museu. Sim, vai ficar para sempre. Para sempre, do que simplesmente pegar um material e privar o estudo dessa peça. Ou se quiser levar alguma lembrança, vê com um artesanato. Aí, ó. É isso aí. Livro, alguma coisa. Vê com o Wilson, por exemplo, pega um kit da megafauna para né? Ou então vai e a gente pode até fazer um molde para dar um molde para a pessoa. Tem outras ideias, mas o original tem que ficar na instituição de pesquisa, nos museus, para ser estudado. Megafauna, vamos falar de megafauna. A Terra tem 4,6 bilhões de anos aproximadamente, certo? Dentro desse tempo todo, onde que está a megafauna? Que na verdade a megafauna, tá? Ela, vamos dizer assim, ela surgiu no Cenozoico. Tá? Ou seja, com a extinção dos dinossauros, os mamíferos começam a evoluir, tá? Só que nós tivemos lá no terciário, bota aí 5 milhões de anos, Mioceno, Plioceno, animais gigantescos, tá? Nós temos hoje um Indricotherium, antigamente chamado de Baluchtherium, que vivia no Baluquistão, por isso. Foi o maior mamífero terrestre. Baluquistão, o que é? É um período? Não, desculpa, Baluquistão é uma região, tá? É uma região da Ásia, tá? Onde ele foi encontrado, por isso o nome, depois acho que se não me engano houve, vamos dizer assim, mudaram, no caso, a denominação científica, o nome da espécime, tá? Aí passou a chamar Indricotherium, que é um mamífero enorme, tá? Muito maior que 2, 3 elefantes, tá? E então megafauna, a gente não pensa, megafauna, mega, gigante fauna, animais. São esses animais aqui? Não, existiram vários megafaunas pelo mundo. Existiu megafauna na Austrália, tá? Como o leão marsupial, certo? Que era um carnívoro, que tinha marsúpio no caso, tá? Nós temos a megafauna da Ásia, da América do Norte, América do Sul. Só que da América do Sul nós temos os mamíferos que são nativos, a megafauna nativa e a megafauna invasora. Por quê? Porque as pessoas têm que entenderem que a Terra ela está toda hora em transformação. Não estou falando de transformação em termos só de superfície, mas geologicamente as placas tectônicas estão sempre em movimento, os continentes antes eram unidos, que a gente chamava de Pangeia, depois foram se fragmentando. A América do Norte ela era separada da América do Sul. Com o surgimento da Cordilheira dos Andes, uniu a América do Norte e a América do Sul para a América Central. Isso criou um contato entre o continente norte-americano com o sul-americano. Houve
um grande intercâmbio de fauna. Tá. Na América do Sul, nós tínhamos as faunas nativas, que eram as preguiças gigantes, os tatus gigantes, o toxodonte, um animal semelhante a um rinoceronte. Tá? Nós tínhamos as macrauquênias, que eram animais quase do tamanho, vamos dizer assim, de um camelo com o pescoço comprido e a cabeça parecia com uma anta, uma mistura. Só que não era parente de um camelo, nada. Era um animal, tá, que teve aqui na nossa região, na América do Sul, que acabou se extinguindo no final do Pleistoceno. E muitos animais desses migraram para a América do Norte, como foi o caso das preguiças, dos gliptodontes, alguns tatus gigantes, tá, que chegaram até a América do Norte. Da América do Sul para a América do Sul vieram... Do Norte para o Sul. Do Norte para o Sul vieram os mastodontes, os tigre-dente-sabre, os ursos, os cervídeos, os canídeos, tá? Os felinos, porque aqui a gente encontra a onça jaguar fóssil também. Tá? Então a onça que nós vemos hoje aí veio da América do Norte. Os cervídeos que nós temos aqui vieram da América do Norte. Tá? Muitos deles se extinguiram, como o caso dos elefantes, né? No caso, o Notiomastodon, que é um tipo de mastodonte, se extinguiu. Mas a onça, ela coexistiu com o tigre-dente-sabre, só que ela não se extinguiu. Tá? Assim como alguns cervídeos, algumas espécies se extinguiram, outras conseguiram evoluir e vivem até hoje. Entendi. Então... O período Pleistoceno, né, que a gente está falando, é... Época Pleistoceno, período quaternário. Tá, período quaternário. Eu sou de humanas, desculpa. Tá, não tá. Trabalho com vídeo. Época do Pleistoceno, que o quaternário é dividido em Pleistoceno e Holoceno. Tá. Porque, na verdade, assim, era Cenozoica, período de tempo maior. Dentro do Cenozoico, dentro das eras, nós temos os períodos. Tá. Dentro da era Cenozoica, nós temos vários períodos. Tá? Um deles é o quaternário. Dentro do quaternário, nós temos Pleistoceno e Holoceno, que são épocas. Tá bom. De 2.588.000 anos a 11.000 anos, Pleistoceno. De 11.000 anos até hoje, Holoceno. A gente está vivendo no Holoceno, então, agora. No Holoceno. Tá. Como esses fósseis têm uma idade aí... a idade mínima de material aqui da região é 18.000 anos, mais ou menos. E já se encontrou fósseis de 300.000, 400.000. Mas a idade média, assim, que a gente encontra geralmente os fósseis aqui, 60 a 150.000 anos. Entendi. Tá? Então é Pleistoceno superior. Esses animais que a gente está comentando aqui, quais deles que conviveram com o homem? Bom, assim, ó, a gente sabe que o Homo sapiens sapiens existe fósseis, registro de mais de 200.000 anos. Então, todos esses animais conviveram com o homem. Com o homem, Homo sapiens sapiens. Estamos falando da nossa espécie. Tá? Porque toda essa megafauna se extinguiu há 10.000 anos. Uns mais, outros menos. Mas todos esses animais, eles... existem indícios da convivência deles com o homem, por quê? Primeiro, pela questão das pinturas rupestres nas cavernas. Que eles retratavam o cotidiano da vida deles e muitas vezes, nas suas pinturas, desenhavam esses animais. Segundo, pela questão dos ossos estarem ou, vamos dizer assim, com marcas de descarnamento, ou carbonizados. Estás me entendendo? Algum animal um pedaço que foi cozinhado, alguma coisa assim, tá? E também aqueles ossos que foi feito alguma ferramenta com parte do esqueleto do animal. Como tem um dente de uma preguiça gigante, não me lembro se foi em Minas, ou não me lembro que local foi, que vamos dizer assim, o homem daquela época pegou o dente e fez, vamos dizer assim, desgastou ele para fazer uma ferramenta. Entendi. Tá? Então, eles coexistiram. Provavelmente o homem caçava algum deles, mas também era caçado por alguns. Porque aqui a gente tinha ursos também, que vieram da América do Norte.
Hoje o único urso que tem na América do Sul é o urso de óculos, que vive na Cordilheira dos Andes. Né? Esses vestígios, tá, se encontram mais para a região central do Brasil e norte do país. Tá? Inclusive tem ali um dos lugares que eu mais quero conhecer no Piauí, a Serra da Capivara. O Museu do Homem Americano, na Nié de Guidon. Cara, diz que lá é muito legal aquilo. Ali é um dos lugares que eu mais quero conhecer. Deve ser uma Brasil, coisa muito mágica, sabe, cara? É impressionante. E se acha fósseis da megafauna lá, né? Uhum. E, inclusive, ali tem indícios de presença do homem que porque a Nié de Guidon é francesa. Uhum. De 50 fogueiras que talvez se presume. Sim, pois né? Então, tem toda uma discussão por trás e coisa de quando, disso, quando e como que o homem estava aqui, né? Né? Na verdade, eu acho assim, que o homem chegou bem antes dos indícios que nós temos hoje. Uhum. Tá? Outra coisa que eu também acho, que o pessoal fala muito, como esses animais se extinguiram. Era isso que eu ia perguntar. Por que a gente não tem uma preguiça gigante aqui na praça, por exemplo? Porque, na verdade, o que acontece? A Terra, ela vai passando por períodos, nem sempre o clima é o mesmo, né? Por variações de temperatura, né? Variações de ambientes, né? Isso aí afeta os seres que vivem nela. Quanto mais especializado tu é, mais chance tu tem de desaparecer. Por quê? Porque, por exemplo, tu tens uma preguiça de 6 metros, 5 mil quilos, que é o caso do megatério. Tá? Essa preguiça, ela come determinados tipos de vegetais, ela precisa de uma certa quantidade de vegetação para se manter, e muitas vezes, quando há mudanças climáticas, como as glaciações, que em vários períodos da Terra nós temos vários tipos de glaciações, muitas vezes o que acontece? Seres desse tamanho, eles acabam desaparecendo. Precisa de mais alimento. Precisa mais alimento, os ambientes começam a mudar, Uhum. tá me entendendo? Então eles começam a migrar para outros lugares, as preguiças são mais lentas, os elefantes já nem tanto, migram mais, mas muitas vezes começam a migrar e o alimento que eles comem começa a faltar. E aí começa a reduzir a pequenos locais com determinados tipos de alimento, onde que chega um ponto que esses locais desaparecem, eles desaparecem junto. Só que atrás deles vêm os predadores que também se especializaram em caçar presas maiores. Entendi. E acabam desaparecendo, como é o caso do tigre de sabre. Uma coisa está interligada à outra. Uhum. Mas tem alguns pesquisadores que acham que não foi só as mudanças climáticas, que foi uma série de fatores juntos. A questão das mudanças climáticas, a questão também da chegada do homem, que a população humana começou a crescer, começou a caçar esses animais, eram animais grandes, tinham uma cria a cada um ano e pouco, né? Então, agora, se tu me perguntar, o homem foi o fator principal para a extinção? Eu acredito que não. Porque eu acho que a extinção da megafauna na América do Sul, no Pleistoceno, ela coincide com o final de um período glacial, onde o clima começa a esquentar mais, né, e os ambientes começam a mudar. Isso foi mais ou menos há 10 mil anos atrás, mais ou menos. Tá? E nós não tínhamos uma população tão grande assim a ponto de causar um impacto tão grande. Em alguns lugares, sim. Alguns lugares, como algumas ilhas, alguns lugares, foi comprovado que a pressão da caça humana proporcionou realmente a redução drástica de algumas espécies. São casos mais isolados. Tá me entendendo? Então, eu acredito que são uma série de fatores juntos. E quantas vezes assim, a gente vê que muitos seres eles vão desaparecendo ao longo do tempo e a gente vai, mas esse animal desapareceu. Mas quando um animal desaparece por questões naturais, faz parte da evolução, faz parte da dinâmica, né? Do clima, dinâmica da Terra. Agora, hoje nós vivemos uma questão muito preocupante que é muita ação antrópica, ou seja, muita ação do homem em cima disso aí, certo? Por quê? Porque hoje muitos animais, muitos ambientes estão sendo totalmente modificados pela ação desse ser pensante que acha que é superior, né? Só que se a gente for analisar friamente,
é o único ser que destrói o próprio local onde vive. Uhum. Tá me entendendo? Então, depois paga uma fortuna para recuperar aquilo que já estava. Então, a gente faz uma reflexão assim, tão superior. A gente é. Superior como, né? Como? Não, você está me entendendo? Porque claro, chega a ser uma coisa racional e irracional, porque, sabe? Não, né? Então, às vezes, por isso que eu digo assim, às vezes tu olha, a gente tem mania de olhar para um ser, é ser inferior, porque não pensa... Não pensa que eu te digo a questão né, que sabe que da sabe, capacidade, né? Que sabe, tá? que Isso, sabe. que sabe que sabe. Mas às vezes tu pensa assim, pá, cara, será que isso não é uma faca de 2 gumes? Sabe tanto, mas o que sabe, não é? Sabe? Então, essa ferramenta tão fantástica que é o pensamento, que é o cérebro, que é essa coisa que nos diferencia dos outros. Uhum. Será que não é isso que vai nos distinguir também? Então, pois é. Tá me entendendo? Então, às vezes e muitas vezes, sabe, tu olha os pesquisadores, eles tiram testemunhos são furos que são feitos no gelo, por exemplo, tá? Que tiram canos. Por quê? Porque quanto mais profundo, ali estão os registros de desde de partículas, uma série de coisas estão registradas que te dão o quê? Uma radiografia como era aquele ambiente há muito tempo atrás. Então, muitas vezes tu pega esses testemunhos e tu tem muitas vezes como você, pô, essa região era assim, agora tá de outro jeito, tá me entendendo? Então, dá para tu mais ou menos ter uma noção assim, ó, o que nós espera, sabe? Só que hoje eu acho que tem muita coisa incerta pela questão que eu te falo, que antigamente era uma questão muito natural. Hoje está muito modificado pela questão antrópica. Mão do homem, sim. Né? Então, eu digo assim, aqui nós temos tipo uma savana africana, um ambiente de savana, um ambiente aberto, porque nós temos bioindicadores. Elefantes, por exemplo, tá? Eram animais de ambiente mais aberto, não ambiente florestado, muito florestado, tá? Gliptodontes, animais aéreos de ambientes mais abertos, né? Uhum. Então, são alguns bioindicadores que nos dizem que aqui nós temos um ambiente mais como se, entre aspas, um ambiente mais de savana. Entendi. Eu queria também traçar aqui um paralelo, porque aqui a gente não está falando de dinossauros. Não. Certo? Dinossauros, qual que é a faixa de tempo que eles... Os dinossauros viveram no Mesozoico, tá? Mesozoico, bota aí, o quê? 230 milhões de anos até 65 milhões de anos, tá? Tá. Triássico, Jurássico e Cretáceo. Principalmente Jurássico e Cretáceo, os dinossauros dominaram a Terra. Uhum. No final do Cretáceo, os dinossauros desaparecem. Principalmente com aquele asteroide que caiu na 65 Península. Milhões de anos. No México, né? Península de Yucatán, no México, tá? Então, aquilo ali foi fundamental para que os mamíferos começassem a evoluir. Entendi. Né? Porque a gente tem uma questão que Hollywood ferra com vários conhecimentos populares, né? Você pensa em fóssil, cara, Jurassic Park. Aí é que tá a mídia. Né? Hoje, tu pega as crianças entram no museu, querem o T-Rex. Uhum. Querem o grande predador. Mas se tu vai analisar em termos científicos, nós temos aqui na Argentina o Gigantossauro Caroline, que era um animal como um Tiranossauro Rex, só que maior. Tá. No Marrocos... Ele lembra, né? Mais ou menos o T-Rex, assim. Só que, claro, o T-Rex é mais famoso e coisa. Só que no Marrocos foi achado outro também, tão grande quanto, né? O Gigantossauro, que é até maior um pouco, tá? E agora, tu chega no museu lá, cara... Tem criança que sabe mais os nomes dos dinossauros. Uhum. Aquilo assim, ó, é impressionante. Uma criancinha pequena te diz exatamente os tipos de dinossauro, como eles eram, como eles não eram. Por quê? Porque isso é um mercado muito grande. Claro. Tá me entendendo? Isso gira tudo em torno de um filme, que eles fazem todo, vamos dizer, um sensacionalismo, e por trás tem todo um mercado que vende tudo isso aí. Com certeza. Sim. Aqui a gente está falando mais de Era do Gelo, né? Aqui nós estamos falando mais de Era do Gelo, bem mais recente. O Cid. O Cid. Nós estamos falando aqui do Mani. Nós estamos falando aqui do Diego. O Diego. O Diego, que é o Tigre Dente Sabre, sim, entende? Sim.
Então são fósseis bem era do gelo por causa das glaciações. Não que aqui em Santa Vitória na era do gelo fosse tudo gelo. Não, o clima mais frio. E isso é uma das coisas, Igor, que o pessoal ao caminhar à beira da praia, já que nós estamos falando de era do gelo, a nossa região ela foi formada pela subida e descida do oceano, que a gente chama de transgressão e regressão do mar. Transgressão quando o mar sobe. Pelo derretimento, aumento da temperatura, derrete o gelo nos polos, o nível dos oceanos sobe. Quando esfria, parte da água do mar congela vamos dizer assim, a água regride. Diminui o nível do mar. Por quê? Porque sobra menos parte líquida. Ou seja, a faixa de areia que tem na praia, ela aumenta tá bom, com o resfriamento da terra. Então, com a faixa de areia aumentada, vamos dizer assim, há 30 mil anos aqui na nossa região, até mais ou menos 18, 15 mil anos, nós tivemos um máximo regressivo. Isso aí, a nossa região aqui, o mar recuou 100 metros. Isso dá quase 200 quilômetros de oceano lá dentro. Assim como em toda a parte do mundo, tanto que tem o Estreito de Bering, lá em cima que ligava a Ásia à América, né? E tantos outros lugares. Isso criou pontes naturais, pontes entre aspas, faixas de terra, que conectavam continentes que tanto os humanos quanto os outros seres conseguiam migrar e ter acesso a outros locais. Isso aí aconteceu também aqui como em outros lugares. Só que essa parte que ficou exposta, que hoje a gente chama de plataforma continental, ela, depois de 10 mil anos, o mar sobe. Essa parte toda fica coberta de água de novo. Só que os animais que viviam lá e morreram lá, as carcaças ficam no fundo, no sedimento. E a água do mar vem, cobre tudo e ele fica no leito marinho. Quando vem as tempestades, as ressacas, que a gente chama no nosso litoral, as ondas vão escavando o leito marinho e jogando esses ossos fragmentados na beira da praia. E é por isso, então, que quando você caminha, você encontra... Porque se tu acha, por exemplo, um molar, parte do molar de um mastodonte, como esse aqui, que a gente achou nos moles da Barra de Chuí, não é que o animal morreu afogado. É que ali onde ele vivia, antes não era o oceano. Né? Por isso que a gente acha fósseis de animais terrestres saindo do oceano. Entendi. Né? Vamos falar então o que tem aqui em cima da mesa. Aqui nós temos, nessa mesa, eu separei alguns exemplares dos animais, vamos dizer assim, mais comuns que a gente acha aqui. Tá? Nós temos aqui o mastodonte. Se você puder só levantar assim na altura do rosto para mostrar para aquela câmera que está mostrando fechado. Aqui nós temos um mastodonte. Tá? Era um tipo de um elefante, que ele tinha diferenças para o mamute, que ele conviveu com o mamute nessa época, só que os mamutes eles ficaram na América Central e tem alguns registros duvidosos para o norte da América do Sul, mas principalmente na América do Sul nós tivemos os mastodontes. Isso aqui tinha quanto de altura? Esse animal era quase o tamanho do elefante de hoje. Tá bom. Só que os mastodontes eles eram a sua estrutura muito semelhante ao elefante de hoje, um pouco mais peludo. Os marfins quase 1,5 metro. Aqui nós tínhamos 2 tipos de mastodonte na América do Sul, que era o Notiomastodon, que era um animal como esse aqui, e o Curvirôneos, que era um mastodonte que vivia nas alturas, nos Andes, onde os marfins eram em forma de espiral. Tá? Esse aqui, que é o Notiomastodon, que é o mastodonte mais comum que nós tivemos na América do Sul, ele é muito comum encontrado aqui na nossa região. Aqui nós temos parte do molar deste elefante aqui. Para vocês terem a noção, ele recebe o nome de mastodonte por causa das suas cúspides. Isso aqui, cada uma dessas, isso aqui é parte de um dente só. Aqui nós isso aqui temos, é um dente só, isso aqui? Isso aqui é um pedaço de um dente. Caramba. O dente total, ele chega a aproximadamente quase 2 quilos. Isso aqui é a coroa, que fica acima da gengiva, e aqui é a raiz. Essas coisas que vocês estão vendo aqui são as cúspides do dente. E a palavra mastodonte vem de mastos mamas, ontes dente, dente com mamas. O dente parece estar cheio de mamas. Entendi. Por isso o nome mastodonte. Pelas características dos dentes desse animal, dos molares, que foi dado o nome a ele. Tá?
Outro animal que nós tivemos aqui muito comum era o Glyptodonte, que era um tipo de tatu gigante. A gente tem mania de dizer que era o tatu tamanho de um Fuca. Tá, de um Fusca. Um animal chegava aqui 2, 3 metros, pesando 1.500 quilos. E a gente chama megafauna, porque aqui tivemos animais acima de 1 tonelada, muitos deles, muitas espécimes. E esse animal é muito comum na nossa região, porque o casco, a carapaça que cobre o animal, tá? Ela era uma carapaça mais ou menos dessa espessura aqui, só que é um pedaço da carapaça do animal. Era tipo um couro? Tá? Não, era tipo assim, ó, era uma couraça feita de osso. Ah, já era osso. Isso é osso, Entendi. osso mesmo. Tá? Só que os tatus gigantes, a parte interna do casco era separado por várias coisinhas redondas aqui. Entendi. Parecem uns módulos que os módulos que se encaixam, tá? Vamos dizer assim, eram pequenas, vamos dizer assim, estruturas arredondadas, tá? Que se encaixavam. Externamente tu não vê essa divisão. Só que externamente parece umas florzinhas. A parte do meio com várias figuras periféricas. Tu olha, parece uma florzinha. Que é a característica das carapaças do Glyptodonte. Por que eu digo isso? Porque existem outros tipos de tatu gigantes, tá? Inclusive esses tatus, para tu ter uma noção, eles têm o casco rígido. O tatu de hoje tem cintas móveis no casco que ele vira bolinha. Vira bolinha. Esse aqui tem o casco rígido. E para se proteger, como ele não conseguia se enrolar no casco, ele tinha a cauda com espinhos córneos. Entendi. Igual aquele outro ali. Como esse aqui, que é o Duodicolus clavicaudatus. Ele recebe o nome clavicaudatus porque cauda em forma de clava. Parecia uma clava na ponta da cauda. Tá? Então todos eles tinham cintas móveis na cola para poder se defender dos predadores. Então muitos tatus gigantes da família Glyptodontidae, eles tinham espinhos córneos para se proteger na cola. Tá? E a carapaça rígida. Então por isso que é muito comum a gente achar fragmentos da carapaça, por causa que essa carapaça era formada por várias plaquinhas redondas dessas aqui, que vão formar o casco do animal. Muitas delas chegavam a 4, 5 centímetros de espessura. Então, ele se alimentava do quê? Plantas. Planta. Vegetação. Tá bom. Tá? Nós temos aqui... Isso aqui é muito interessante. Isso aqui, para vocês saberem, pessoal, é um dente da frente, um incisivo, que a gente chama, de um toxodonte. Toxodonte era esse animal aqui, semelhante a um rinoceronte, aonde os dentes da frente deles eram os de baixo retos e os de cima curvos. E parece mentira, este dente aqui é um incisivo esquerdo superior, que ele saía para um lado, o direito saía para esse lado e tinha mais 2 na frente. Embaixo eram 6. Só que, pelo formato dos seus dentes, induziu a Richard Owen, que era um naturalista inglês, ao erro. Por quê? Porque o Toxodon, a primeira espécime desse animal encontrado foi por Darwin, quando fez a circunnavegação, tá? Quando ele veio fazer a circunnavegação com o Beagle, né? Ele veio pela costa da América do Sul, a costa atlântica, fez a volta lá na Terra do Fogo e foi até na costa do Pacífico, nas Ilhas Galápagos no Equador. E lá ele fez toda a teoria da evolução das espécies. Só que antes, ele aqui no Uruguai, ele aportou na costa uruguaia e visitou algumas localidades na beira da costa e tinha, eles chamam muito de canhada, que são pequenos arroios, onde tinha uma família que tinha um crânio de Toxodon em casa. Ele comprou por 4.000 francos dessa família e levou o crânio para a Inglaterra. Richard Owen, olhando o crânio, sem dentes, viu que os alvéolos, aonde vão os dentes, eram todos curvados. Então, ele analisou e aquilo chamou muito a atenção dele. Então, Richard Owen colocou o nome de Toxodon, toque curvo, odon, dente. Dente curvo em forma de arco. Entendi. Pelos molares superiores, ele deu o nome à espécie. Platensis, porque foi na região do Prata. E Owen, porque foi Richard Owen que estudou, mesmo que Darwin tenha coletado,
Alguns animais ele coletou, outros ele adquiriu. Entendi. Então, ficou Toxodon platensis owen. Só que hoje se sabe que se ele tivesse encontrado parte da mandíbula, todos os molares e os incisivos do Toxodon na mandíbula são retos. Então, o nome ficou meio... Tá me entendendo? Não faz jus ao que o Não faz animal jus era. porque é uma parte só que é curvado, tá me entendendo? Mas pela característica dos molares superiores dele que foi dado o nome Entendi. ao animal. Porque como ele só tinha o crânio, tá? Eu queria fazer um parênteses aqui de 2 indicações. Uma tem um livro da passagem do Darwin aqui na região, né? Eu não lembro o nome exato, mas tem... A viagem... eu tenho esse livro. Tem todo o relato da viagem de Darwin com Beagle, pela toda essa viagem dele até inclusive até nesse livro tem as pranchas com os desenhos que Darwin fazia dos fósseis. Né? E a outra indicação, eu já indiquei em outro momento aqui no canal, tem um podcast de uma amiga minha que chama 20 Mil Léguas, que é um podcast de livros e ciência. Certo. Então, em cada temporada, elas pegam algum autor, na primeira temporada, no caso, foi o Darwin, e contam a história dele. E a partir da história dele, vai fazendo um paralelo com a teoria. Então, elas contam muito em detalhe essa passagem da primeira parte da vida dele, né? Claro. Dos naturalistas e tal. Claro. Com a viagem do Beagle de 4, 5 anos que ele ficou, né? Isso aí. Então, é bastante interessante, chama 20 Mil Léguas, vale muito a pena. Legal. A segunda temporada, inclusive... Já faz tempo que lançou, mas eu tô escutando agora. Eu escutei na caminhada, inclusive. Porque, cara, fez muito sentido. Claro. A segunda temporada é do Humboldt. Humboldt, claro. Que foi um antecessor ainda do Darwin, que estudou com o vô dele. Isso. Né? Enfim, é bastante interessante. Procurem 20 Mil Léguas. É muito legal. Que fantástico. Desculpa, voltando aqui. Tá. Outro cara também que é o pai da paleontologia brasileira, Lund. Peter Lund, que é o dinamarquês. Que ele era um naturalista, que ele veio estudar Na verdade, ele estudou muito a região da Lagoa Santa, Minas Gerais, né? As cavernas. E foi graças a Lund que foi Lund que achou o primeiro Smilodon. Esse aqui? Não, o tigre-dente-sabre. Tá? O nome do tigre-dente-sabre sul-americano é Smilodon populator. Lund. Por quê? Smilodon, dente em forma de faca. Populator devastador. Olha. E Lund, porque Peter Lund foi que achou o primeiro crânio nas cavernas que a gente de Minas Gerais, porque a gente viaja um pouco, sabe, assim, a emoção que... Porque eu tenho na verdade, o livro das memórias de Lund. Então, desde a história de Lund, quando ele veio da Dinamarca, depois ele se instalou em Lagoa Santa, Minas Gerais, e as incursões que ele fazia nas cavernas, tá? Então, quando ele achou, ele dizia, esses caninos formidáveis deviam imolar, devastar vários animais da época, porque ele achou o sabre dele também, tá? Então, parecia uma adaga aquilo, né? Então, ele achou muito imponente, sabe? Então, bem interessante. E o primeiro fóssil encontrado no Rio Grande do Sul, do Smilodon populator, foi aqui em Santa Vitória, na década de 60. Olha. Nossa, 60 agora? No Hermenegildo. Caramba. Que aí foi coletado pelo seu Emílio Pinto Martino, que era um senhor que vivia aqui na região. Foi um dos precursores da paleontologia de Santa Vitória, porque ele que entrou em contato com Paula Couto, grandes paleontólogos brasileiros. Vários fósseis, a primeira ocorrência de várias espécies para o Rio Grande do Sul foi aqui em Santa Vitória, baseado na coleção que ele coletou aqui na Praia do Hermenegildo. Então, outro animal, outro material que a gente encontra aqui, que é também comum, que são as preguiças gigantes. Só que as preguiças gigantes, nós tivemos vários tipos de preguiças gigantes aqui. Desde preguiças gigantes de 3 metros, 2,5 metros, 3 metros, até 6 metros, 5 mil quilos. O maior de todos, a maior preguiça gigante que nós tivemos aqui na América do Sul é Megatherium, que era uma preguiça de quase 6 metros, 5 mil quilos. Ela se apoiava nas patas traseiras e na cola para apanhar pequenos brotos e galhos com a língua. Ela puxava para, na verdade, acessar o alimento dela, tá?
Mas outras preguiças, como o lestodo, que era uma preguiça um pouco menor, também a gente encontra na região. E isso aqui, na verdade, é uma falange ungueal, ou seja, do nosso dedo seria a última porção do nosso dedo, onde vai a unha. Uhum. Isso não é a unha, seria não, só o... isso aqui é assim, ó, a gente, popularmente, o pessoal diz, achei uma unha, achei uma garra. Uhum. Mas, isso popularmente falando. Mas, tecnicamente falando, isso aqui é a última porção do dedo da preguiça. Aqui vai a unha, que é queratina, Uhum. que cobre essa parte. E aqui, deste lado e desse outro lado, tem tipo um entuche, ou seja, uma capa óssea que vem aqui, aonde a unha, aonde a queratina encaixa. Entendi. Aqui. É como se fosse a nossa cutícula. Isso, só fica, na verdade, é que isso aqui vem da praia, rolado. Uhum. Então, toda essa camada óssea aqui, ela quebrou. Porque, na verdade, só fica a ponta com esse oco aonde encaixa aqui. Como a queratina não fossiliza, tu só fica com esse tipo de material aqui, tá? Mas tu acha nas cavernas e outros lugares que não é rolado, com toda essa parte aqui coberta, tá? Então isso aqui é uma falange ungueal de um lestodo. E aqui, ó, que tu tá vendo esses caminhozinhos aqui, nada mais é que os vasos sanguíneos que vão no osso aqui grudado, né? Que vão depois alimentando o osso. Olha aqui, ó. Parece uma árvore, né? Parece uma árvore, né? Vou mostrar ali pra... Não sei se dá pra enxergar, mas... Que legal. Tá? Então isso aqui é muito... Inclusive até essa falange ungueal foi o Fernando, do Caminho dos Faróis. Numa caminhada, encontrou e doou para nós aqui para o museu. Olha aí, que é um grande, fazendo certo. Um grande colaborador, né? Um grande colaborador da nossa instituição, um cara fantástico, fenomenal. E um cara que é muito parceiro, sabe? Inclusive até eu até falei para ele, dei a arte para ele do banner esse para ele usar e coisa, entende? Para que ele possa também usar para instruir também o pessoal nas caminhadas, porque muitas vezes o Fernando me diz, Jamil, às vezes o pessoal caminha e acha material, né? Aí tu não sabe o que tu faz, tu não sabe como proceder. Não, Fernando, acho que o principal é tu dizer que isso aí é patrimônio, né? Deve ser preservado, tá? E, principalmente, que seja encaminhado a uma instituição de pesquisa. Por quê? Porque muitas vezes tu acha um fóssil e ele está no caminho onde transitam os carros. Tu passa um carro atrás, quebrou. E pode passar outra pessoa atrás, coletar, que não tem a mesma consciência que tu. Esse fóssil parar, sabe lá onde. Sim. Tá me entendendo? Então, na verdade, seria um salvamento desse material que está ali à mercê de pessoas que podem dar um destino que não é o correto para ele. Sem falar a questão do trânsito que pode fragmentar todo esse material. Caminhando ali, o que você mais vê são lascas, né? São pedacinhos que aquilo ali não tem nem como então imaginar. Tu não tem como identificar. Né? Então, por tudo isso aí, Igor, que a gente conversa, nós resolvemos, há muito tempo atrás, desenvolver um projeto Museu Vai à Escola, onde no começo do ano letivo a gente tem um projetinho que a gente trabalha a paleontologia, a arqueologia, a parte do litoral, fauna, flora, né? Animais peçonhentos, tudo do município de Santa Vitória. Porque muitas vezes tu encontra livros com coisas de outros locais, mas não daqui. Então a gente procura por quê? Porque é uma maneira de tu abordar nos temas transversais exatamente aquilo que te rodeia. Tá? Tu conhecendo tua fauna, tu conhecendo tua flora, tu conhecendo a tua pré-história da tua cidade, é uma maneira de tu valorizar todo esse patrimônio, certo? E eu acredito que criando o sentimento de pertencimento, tu consegue preservar esse material, porque tu cria agentes que estão nesses locais, que muitas vezes são eles que avistam algumas espécimes,
são eles que às vezes encontram material, como foi o caso aqui no Porto, de um pai de um aluno que estava pescando num local ali e que dragaram o canal, e na barranca, quando a máquina dragou, botou o resto da terra lá. Lá naquela terra saiu um dente de um mastodonte. E eu tinha feito a palestra um tempo atrás na escola e o filho dele estava com ele. Mas isso aqui eu acho que é um dente de um elefante que o professor falou na escola. E nós levou. E aí a gente foi lá e achou mais material. Olha só. Ou seja, a importância, né, de a você importância fazer esse trabalho, disso aí. Claro. Inclusive até há um tempo atrás a gente fez uma oficina para uma escola com caixas com areia, com as miniaturas, que a gente tem caixas com areia onde a criança acha o fóssil e vai se articulando. Então é uma maneira de tu exercer a questão do conhecimento anatômico, tu aprende brincando, né? E a questão da motricidade, porque tu tem que ter um controle para escavar certinho, de qualquer jeito, claro. Tá me entendendo? Quem sabe aí não nasce um paleontólogo. Quem sabe aí uma sementinha, claro, né? Claro. Então, chegou uma criança, me entregou as miniaturas e diz assim para mim, professor, eu fui pescar com meu avô e eu botei a estaca assim e o mar veio e apareceu um pontinho, quando o mar subiu e desceu, apareceu um pontinho assim, parecia um osso na beira da praia. E eu me lembrei do senhor, que o senhor tinha falado dos fósseis, peguei e trouxe para o senhor. Não deve ser coisa muito importante, por causa que eu estava ali, aquilo apareceu, eu peguei e tá. Olha que a gente caminha, a gente coleta, a gente pesquisa. E fósseis de carnívoros são muito raros. Até pela proporção, vamos falar aqui, vamos dizer, didaticamente. Tu pega a proporção de gnus na África e de leões. Tem muito mais gnu do que leões. De todos esses aqui, só o tigre, né? Que era tem o tigre, nós temos jaguar aqui, ursos, nós temos canídeos, só que em proporção dos herbívoros são muito menores. Sim, sim. Então, a criança tirou da bolsa parte de um crânio do tigre dente sabre. Olha. Sabe assim, aquilo foi uma emoção tão grande porque eu não sabia o que dizer. Professor, o que houve? Eu digo assim, não, eu não tenho palavras para dizer por causa que isso aí é muito raro. É o material mais completo do estado do Rio Grande do Sul. Toda a parte posterior de um crânio do tigre dente sabre. Legal. Que o menino cravou a estaca ali com a avó dele e nessa praia de 240 quilômetros, 220, naquele exato momento, tava ali. A onda veio, destapou e ele pegou. Conseguiu identificar. E se eu não tivesse feito essa oficina, ele não teria percebido. Então, a importância de a comunidade estar instruída, ter esse conhecimento e ser esse parceiro na salvaguarda, ser esse parceiro na preservação do sítio paleontológico. Afinal, a história é construída por todo mundo, né? Aqui da região. Não é por só todas o museu. as mãos. Tá me entendendo? Claro. O museu não é nada sem o seu público. Sabe? Quem dá vida ao museu é o seu público e o retorno que o museu tem que receber é toda essa informação e ir do encontro à sua comunidade. Tá me entendendo? Porque nós não vamos estar em tudo que é lugar ao mesmo tempo. Com certeza. Mas nós temos vários olhos em tudo que é lugar. Com o nosso trabalho que a gente faz, entende? Então, desde que eles façam correto, desde que eles procurem a gente para não... Porque a gente sempre orienta assim, achou material no afloramento, não mexe. Porque vai tentar resgatar e vai perder informações. Claro. Deixa e avisa. Legal. Então a gente vai lá, faz a coleta, faz os seus registros, né? É por isso que muitas vezes na sala de exposição está lá, nome fulaninho de tal. Por quê? Porque depois ele vai trazer a familiar para ver o fóssil que ele encontrou. E aquilo vai criando um vínculo de carinho com aquela coisa ali e vai disseminando na família dele também. Então é uma maneira de homenagear a atitude dele que vai contagiando os outros. Então quando vê, tu cria uma cadeia de várias pessoas que procuram preservar esse material, né? E a importância que tem disso aí, né? Com certeza. Então, e se alguém quiser conhecer mais o trabalho de vocês, tem Instagram, Facebook, não, alguma temos coisa? uma página, tá? Tancredo Fernandes de Melo, webnode.com.br. Tá bom. Tá? Tancredo F. Melo,
www.webnode.com.br, tá? Que é uma paginazinha ali, tá? No Face tem uma página, mas não é muito ativo por causa que como o museu é ligado à prefeitura, a gente sempre tem a página da prefeitura. Sim. Tá? Mas o mais legal mesmo é, se estiver passando aqui na região, vir visitar, né? Não, o importante é vir visitar o museu, tá? Agora a gente está em reformas, tá? Como tu viu, mas nós temos um museu que fica no Porto de Santa Vitória, na beira da Lagoa Mirim, que conta um pouco da história também aqui da região. O pôr do sol de lá também é lindo, outro dia eu passei lá, vale a pena. Digo para vocês, mais bonito que o do Guaíba. Olha só, tá? Temos briga. Quem assistiu não deixa nada a desejar, tá? Principalmente no inverno, que o vão central do prédio, o sol desce bem na ponta do trapiche, então o facho de luz vai bem no meio, assim. Olha que lá em Presidente Epitácio eles falam que tem o pôr do sol mais bonito também. Cada um vende seu peixe. Jamil, obrigado pela conversa. Não, foi eu ótimo. Que agradeço, sabe? Eu adoro conversar tá sobre esses temas. Sempre às ordens, sabe? E outra coisa, pessoal, agora a gente vai colocar as placas informativas da Rede Brasileira de Trilhas. Sim. E uma das placas fala sobre a megafauna e o que fazer com os fósseis também. Que bacana. Beleza. Obrigado, Jamil. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado. Igor, o que precisar, a gente está sempre às ordens. Legal. E valeu, gente. Se você gostou desse vídeo aqui, se inscreve no canal se você não for inscrito. Ajuda o canal a crescer e ajuda também a fomentar mais conversas desse tipo. E a gente se vê na próxima semana. Valeu, até mais. Um abraço.